Aqui quem fala é o Davi. Continuamos com a nossa aula de citologia. Agora vamos falar de divisão celular. Beleza? Então vai ser de novo aquela continuação e seguimos por aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos vendo. Sou o Hudson, professor aqui junto com o meu BFF Davi. E neste vídeo, então, a gente vai continuar falando sobre a célula, agora sobre divisão celular. Então, se você não viu nenhum vídeo de célula ainda, você pode pausar esse daqui e ver esse primeiro vídeo que eu vou estar listando aqui. Vai aparecer aqui em algum lugar, acho que aqui em cima. E você assista nessa introdução sobre os vídeos da célula, Então a gente tem um vídeo sobre membrana, sobre citoplasma, sobre material genético, núcleo e agora, finalmente, o vídeo sobre divisão celular. Beleza? E seguimos aí, eu ainda sem conseguir ser blogueirinho que nem o Wix, mas um dia vai dar certo. Lembra que eu falei como que a célula cresce, como que a célula se reproduz, aquelas perguntas iniciais? A mitose é basicamente como grande parte disso acontece, beleza? Tem aqui a descrição mesmo. A mitose é basicamente quando uma célula se divide. Nesse momento a gente chama de célula-mãe, porque ela é a célula original. Quando uma célula-mãe se divide em duas células-filhas. Uma célula-mãe vai lá e se divide em duas células-filhas. Esse GIF de cima é uma alga unicelular. Então, ela tem uma única célula, ela vai lá e se divide e ela vira agora duas células. Então, vocês percebam isso que é interessante. Obviamente, o GIF de baixo é só pela zoeira, porque a gente é bom, mas está lá um cachorro fazendo mitose, olha só. É importante vocês entendam que a mitose ela acontece tanto em indivíduos unicelulares quanto em indivíduos multicelulares. Todas as células fazem mitose. Só que quando vocês têm que entender que uma célula mãe gera duas células filhas. Se eu sou um indivíduo unicelular, se todo o meu corpo, toda a minha existência é essa uma célula, quando eu me divido em duas células, agora eu sou dois indivíduos. Então, a mitose para um indivíduo para um indivíduo unicelular, a mitose é usada para reprodução. Então, o indivíduo unicelular, quando faz mitose, se reproduz, porque agora eles são dois indivíduos. Mas em um indivíduo multicelular, um indivíduo que tem milhões e milhões e milhões de células no corpo dele, quando uma célula faz mitose, só o que ela está fazendo é aumentar a quantidade de células. Então, o indivíduo está crescendo. Então, é muito importante vocês entendam essa diferença. A mitose, o processo da mitose, o que vocês têm que lembrar muito é que é uma célula-mãe que se divide em duas células filhas com a mesma quantidade de material genético. Então, a quantidade de material genético que ela começou, ela vai terminar com essa mesma quantidade. Beleza? Que é o que a gente fala 2M. Ela tem aquela quantidade normal de material genético. Se o indivíduo é unicelular, ele se reproduz. Se o indivíduo é multicelular, ele cresce. Beleza? Tranquilo? A base da mitose. A mitose, então, ela vai ser dividida em 4 fases. Eu coloco 4 fases, mas tem uma quinta, que alguns livros, alguns lugares podem cobrar ela. Eu gosto dessas 4. No final, seria essa fase final, que ela divide em 2 partes. A gente entra em detalhes daqui a pouco. Essas 4 fases que você tem que se lembrar é a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Percebam que fase, o final da palavra, todas elas são só períodos de uma mesma coisa, elas são fases da mesma coisa. Pró vem de antes, início, começo. Então, prófase. Meta seria tipo meio. Então, a fase do começo, a fase do meio, a fase do final. Aná é realmente final. E teló, não é o Michel Teló, Mas teló, eu não me lembro exatamente o significado da palavra. Ela é tipo depois do final. É o final. Então, vocês lembrem assim, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Essa ordem é importantíssima. No vestibular da vida, se ele cobrar alguma coisa nesse sentido, essa ordem é importante que vocês saibam que é sempre nessa ordem. Prófase, Daí, metáfase, anáfase, telófase. para a galera que gosta de fazer frases para memorizar as coisas, Então você tem aqui Pro, Met, Ana, Tel. Promete, Ana, Tel. Funciona para a galera que gosta de fazer essas associações com frases,
Para mim, eu não uso muito, então para mim sempre foi direto, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Mas, dando aula, eu já vi que tem gente que funciona isso. Então, promete Anatel. É uma forma de se memorizar essas fases. Tranquilos? Então, pessoas, a, seria esse imagenzinha seria a coisa mais bonita. Eu vou ter uma célula inicial com uma quantidade X de cromossomos. No caso, começar um desenho, a gente vai botar 46 cromossomos. Botamos 2 aqui, certo? A célula, isso aqui é ainda intérfase. Então, está só se preparando, ela está acumulando energia, ela está crescendo. Quando ela chega em S, é o momento em que ela vai duplicar o material genético. Então, eu tinha 2 cromossomos, e agora eu ainda tenho 2 cromossomos, mas são duplicados, beleza? 2 cromossominhos duplicados. Aí, quando eu entro em G2, ela está só se preparando para dividir, então ainda mantém a mesma coisa aqui. Aí, agora eu entro na mitose, que são as 4 fases. Prófase, metáfase, anáfase, telófase, beleza? É o que a gente vai explicar em partes cada uma delas. Tranquilos? Então, a prófase. Como que a coisa acontece? A prófase ela tem momentos. A gente fala prófase, mas várias coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo, beleza? Não é um negócio tipo, isso acontece, depois isso acontece. Tudo ao mesmo tempo está acontecendo. Na prófase, o primeiro, os centríolos que acabaram de ser duplicados na fase aqui de G2, tá vendo aqui os centríolozinhos aqui que foram duplicados, beleza? Os centríolos eles se separam, então eles estão ligados no mesmo ponto da célula, eles estão lá do lado do núcleo, eles começam a se afastar e vão para as duas pontas da célula. Enquanto eles estão fazendo esse afastamento, eles estão criando as fibras, as linhas de fuso que vão se ligar nos cromossomos, beleza? Enquanto os centríolos estão se separando e formando a fibra do fuso, o núcleo se desintegra, o núcleo se desfaz, o núcleo é destruído, aquela carioteca, que é aquela envoltório que cobre o núcleo, quebra. E ela libera todo o conteúdo e o material genético no citoplasma. Beleza? Enquanto isso está acontecendo, os cromossomos, o DNA, as fitas de DNA, vocês lembram na aula anterior que a gente falou da cromatina, que é o DNA enrolado em proteínas? Nesse momento, eles começam a se enrolar completamente para formar os cromossomos de verdade, o cromossomo propriamente dito, que é nesse formatinho de X, ele só fica nesse formato específico agora. Antes ele está menos enrolado, espalhado pelo núcleo inteiro, beleza? Então, a prófase é quando os cromossomos se condensam, quando os cromossomos se enrolam e formam esse xizinho, certo? Putz, faz o X aí. Então, o que vocês têm que lembrar? Prófase, 3 coisas principais estão acontecendo. Os centríolos se separam, formando a fibra do fuso. O núcleo se desintegra e os cromossomos se condensam. Beleza? Essa é a prófase da mitose. Tranquilos? É basicamente isso. Enquanto isso está acontecendo, quando a prófase está terminando, a próxima fase já está começando. É um processo contínuo. Ele não tem pausas reais para a célula. A gente bota esses nomes para ser didático, beleza? Então, quando a prófase está terminando esse momento da condensação dos cromossomos, é quando a metáfase começa. Os cromossomos na metáfase, eles terminam de se condensar. Então, eles estão se condensando na prófase e eles terminam na metáfase, beleza? E o que é mais importante da metáfase, que é o ponto-chave dela, que se cair uma questão de vestibular, eles podem colocar essas imagens aqui, por exemplo. Isso aqui é um momento que você percebe muito que está na metáfase, porque o ponto-chave dela é porque os cromossomos eles são alinhados no centro da célula. Então, as fibras do fuso se ligam nos cromossomos, que acabaram de ser condensados, e elas começam a mover eles e levam eles até o centro da célula. Então, todos os 46 cromossomos que tem na sua célula vão ser alinhados aqui no centro. Beleza? Então, prófase, o centríolo se separa, vai para o polo e forma as fibras. A carioteca, que é a envoltória do núcleo, se destrói, o núcleo se desfaz e os cromossomos se condensam.
Na metáfase, os cromossomos se ligam nas fibras do fuso e são arrastados para o centro da célula. Tranquilos? De boa? Certo? Aí a gente segue na anáfase. A anáfase é o momento importantíssimo da mitose, aonde os cromossomos são agora separados. Então, eu tenho aqui, os cromossomos estavam alinhados no centro da célula, e aí eles vão lá e são quebrados. Nesse momento é importante que tem um terminho que a gente não falou na aula passada para não ficar muito mais confusão, mas eu vou focar aqui agora. Os cromossomos, aquela uma perna do cromossomo, certo? Ela se chama cromátide. Quando o cromossomo tem duas perninhas, ele é um cromossomo duplicado, ele tem duas cromátides e a gente chama elas de cromátides irmãs, beleza? Então, nesse momento da anáfase é quando as cromátides, as duas pernas do cromossomo, são separadas. Está separando as irmãs. Está separando essa família ali. Então, as duas cromátides são quebradas e separadas e são levadas para os polos da célula. E nesse momento é importante que vocês entendam. Agora que eu separei os cromossomos, agora eu tenho dois cromossomos. Então, no momento da anáfase, isso é muito importante. Antes da anáfase até a metáfase, você humano tem 46 cromossomos. Quando chega na anáfase e eles são separados, agora eu tenho o dobro. Então, agora eu tenho 72 cromossomos. Beleza? Não, foi mal. 92 cromossomos. Fiz a conta bem errada. Você tem 92 cromossomos, que são os 46. Beleza, que ficaram ao dobro. Certo? Então, a anáfase é quando os cromossomos são quebrados e as cromátides irmãs são separadas. Beleza? Eu estou focando nisso agora porque durante a meiose, esses termos eles começam a se confundir e é importante que vocês se foquem neles. Na anáfase da mitose, as cromátides irmãs são separadas. Tranquilo? E aqui estão duas microscopias que eu acho muito bonitas, que seriam essas fibras, que são as fibras do fuso, e aqui os cromossominhos, que vê claramente que eles estavam alinhados no centro e eles foram separadinhos para os polos. Beleza? Aí a gente chega na última fase, que é a telófase. A telófase ela pode ser dividida em dois momentos, que tem gente que considera a telófase uma fase só, tem gente que considera ela duas fases. Beleza? A telófase é quando a membrana da célula ela começa a se dobrar para dentro e ela vai apertando no centro da célula. Então, ela vai espremendo o centro da célula para, eventualmente, elas se separarem e virar duas células. Enquanto isso está acontecendo, durante a telófase, ela faz o contrário da prófase. Então, na telófase, o que você vai encontrar é as fibras do fuso, que são aquelas fibras que estão puxando os cromossomos, elas somem, elas são desfeitas. A carioteca, que é a membrana do núcleo, ela é reformada, o núcleo é reconstruído. Os cromossomos que estão ali, que estavam todos condensados fazendo aquele xizinho, eles se descondensam, eles se desenrolam e voltam para o normal. Beleza? Então, na telófase é o momento em que a célula, teoricamente, volta ao normal, então ela reconstrói o seu núcleo, o núcleo vai ser reconstruído, os cromossomos são descondensados, as fibras do fuso se desfazem e aí a membrana se espreme, se espreme, se espreme, até chegar nesse momento da citocinese, que é a teórica quinta fase, que algumas pessoas consideram, que é quando a célula se divide em duas. Beleza? Então, essa imagem aqui, ela é para dar o resumo da coisa inteira, que seria todas as fases. Então, nessa primeira imagem, isso é importante que o vestibular pode cobrar a imagem para vocês. Nessa primeira imagem, eu tenho uma célula com núcleo, certo? E eu tenho aqui a fibra do fuso ainda não foi formada, o núcleo está inteiro e está ali os cromossominhos. Que fase é essa? Vocês conseguem responder? Esse aqui momento ainda é a intérfase, certo? Porque você ainda tem esse momento da intérfase, porque tá tudo ainda, a célula está ainda muito normalzinha. Agora você olha isso aqui.
Aqui eu tá vendo o resto da membrana do núcleo, então o núcleo acabou de ser destruído. As fibras estão sendo formadas e os cromossomos ainda não chegaram no centro e não estão alinhados. Essa fase aqui é a prófase. Beleza? Agora vocês estão exatos. Nossa senhora, o que aconteceu? Agora os cromossomos estão alinhados no centro exato da célula. Isso é muito característico, que é a metáfase. Beleza? Aqui os cromossomos foram separados nas cromátides irmãs. Então você reconhece isso como uma anáfase. Aqui o núcleo está voltando a ser reconstruído. Você tem as fibras que estão se desintegrando e você percebe então que isso é uma telófase. E aqui é o momento em que a célula é dividida em duas, que é a citocinese. Beleza? E isso, pessoas, é a mitose. Seria como ela acontece, o resumo da coisa inteira. Tranquilo para vocês? Aí a gente vai chegar agora na meiose. A meiose, ela parece mais complexa porque ela tem mais fases. Mas se você entender a mitose, a meiose, ela na verdade, ela é só uma repetição dessas fases. As coisas que acontecem na mitose são quase iguais na meiose. Então você precisa aprender as diferenças. Certo? Pessoas, vamos parando por aqui para esse vídeo não ficar muito grande, beleza? Então eu vou deixar uma playlist com os outros vídeos sobre esse tema bem aqui em cima e a continuação para esse vídeo aqui embaixo, beleza? Tchau, tchau, galera!